Muito boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Sejam muito bem-vindos ao nosso projeto de curso Descomplicado de Direito Previdenciário. Aqui a gente vai falar sobre INSS, sobre previdência, sobre aposentadoria, absolutamente tudo que envolve a previdência e de forma prática e simplificada. E primeiro de tudo, antes de dar início à aula, deixa eu me apresentar a vocês, meus alunos queridos. Eu sou a Vanessa Santa Rosa, eu sou advogada, sou especialista em direito previdenciário, sou apaixonada pelo direito previdenciário, atuo nessa área já há algum tempo e agora estou também lecionando sobre esse tema aqui no YouTube. Então, mais uma vez, sejam muito bem-vindos a esse projeto. E vamos lá! Antes de dar início também à aula, preciso falar algo que eu gosto de sempre reforçar, quais são os objetivos desse curso. Para quem ele serve, qual o objetivo, a intenção dessa aula. O objetivo, o intuito desse curso é desmistificar o direito previdenciário. Essas aulas elas vão servir para você, para sua mãe, para o seu pai que está querendo aposentar, para você que tem interesse em se aprofundar sobre o direito previdenciário, para advogados que estão no começo da carreira ou não, para quem é estudante de direito e quer ter um TCC nessa área, fazer um estudo mais a fundo, ter um contato para definir se vai seguir nessa carreira. Então, esse curso é para essas pessoas, para todos em geral, né? Essas aulas acontecem uma vez a cada 15 dias aqui no meu canal do YouTube e o objetivo também é que sejam aulas curtas, aulas rápidas, para que seja fácil de encaixar na rotina de todo mundo. E, enfim, né? Como já dito, a gente está aqui para desmistificar o direito previdenciário. Nas aulas anteriores, nós tratamos principalmente sobre a evolução legislativa e os princípios que norteiam tanto a Previdência Social, como o INSS em si, como toda a Seguridade Social, fazendo a diferenciação de cada uma delas. E hoje a gente vai começar uma parte que não é tão teórica, a gente vai falar sobre os regimes de previdência. Nós temos na Previdência Social do Brasil um regime básico que é dividido em regime geral de previdência e o regime próprio de previdência, e nós temos um regime complementar, que se trata especificamente das opções de previdência complementar. E nós vamos estudar cada um desses regimes detalhadamente. Então vamos lá. A Lei 8.212 de 91 é a lei que trata do custeio da Previdência Social. Trouxe em seu artigo 3º que a Previdência Social tem por fim assegurar aos seus beneficiários meios indispensáveis de manutenção por motivo de incapacidade, idade avançada, tempo de serviço, desemprego involuntário, encargos de família e reclusão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente. Então, nós temos que o regime geral de previdência social é um dos planos básicos da Previdência no Brasil. E ele foi instituído pela Lei 8.213 de 91, logo após a promulgação da nova Constituição Federal, a Constituição de 88. Lembremos que foi a Constituição de 88 que trouxe o conceito de Seguridade Social como um conjunto integrado de ações destinados a assegurar a saúde, a previdência e a assistência social. Assim, esse regime geral de previdência social que hoje integra a todos tem como características o seu caráter contributivo e compulsório, do ponto de vista financeiro e de repartição simples. E contributivo compulsório, por quê? Lembremos que pessoas que exercem atividade remunerada, elas têm a sua integração com a Previdência Social obrigatória, não é uma opção. E esse plano de previdência social, ele tem esse nome de repartição simples. Por quê?
O que se arrecada é destinado a pagar os benefícios ativos hoje. Esse regime geral de previdência, ele é administrado pela Autarquia Federal INSS, que foi criado em 1990 com a fusão daqueles que na época eram o IAPAS e o INPS. Então, quando o INSS foi criado, ele tinha a atribuição de analisar, conceder, manter essa parte previdenciária de benefícios, mas também tinha a atribuição de cobrar, fiscalizar e receber as contribuições previdenciárias. Mais tarde, lá em 2004, o INSS perde essa atribuição de fiscalizar, receber e cobrar as contribuições previdenciárias. Essa atribuição passou a pertencer à Secretaria da Receita Previdenciária. E lá em 2007, essa secretaria veio a ser extinta e essa atribuição de fiscalizar, cobrar e receber as contribuições previdenciárias passou a pertencer à Receita Federal. Agora, com relação ao regime próprio de previdência social, nós não temos um regime próprio, nós temos vários. Vanessa, mas como assim vários? Por quê? O regime próprio de previdência social ele foi idealizado no artigo 40 da Constituição Federal. E antes da reforma previdenciária de 2019, União, Estado, Distrito Federal e os municípios poderiam criar um regime próprio de previdência para os seus servidores públicos, aqueles ocupantes de cargo público efetivo. E assim, a União, estados, Distrito Federal e diversos municípios criaram. Porém, esse artigo 40 caput, ele sofreu uma grande alteração com a reforma. Hoje, o artigo 40 dispõe o seguinte: o regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição dos respectivos entes federativos, de servidores ativos, de aposentados, de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. Notem que o texto dispõe o regime próprio de previdência social. Por quê? A reforma previdenciária trouxe a vedação de instituição de novos regimes próprios de previdência. Então, se a União, os estados, o Distrito Federal e alguns municípios já criaram um regime próprio de previdência, fica aí a vedação para aqueles municípios que ainda não haviam instituído seu regime próprio, por força do parágrafo 22 do artigo 40, que dispõe que vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência social, Lei Complementar Federal estabelecerá, para os que já existam, normas gerais de organização, de funcionamento e de responsabilidade em sua gestão, dispondo, entre outros aspectos, sobre. Ou seja, fica vedada a instituição de novos regimes próprios de previdência e sobre a sua gestão e administração, lei complementar irá disciplinar. E até que essa lei complementar seja editada, é a Lei 9.717 de 98, que determina as regras dos regimes próprios. Mas ela é uma lei ordinária. Mas o que nela está disposto e não ofende a Constituição Federal, principalmente após a reforma da Previdência, houve a recepção dessa lei ordinária, ela passando a ter o status de lei complementar. Outro ponto importante sobre os regimes próprios é que não pode haver dentro do mesmo ente federativo mais de um regime próprio. Vejamos aqui o disposto no parágrafo 20 do artigo 40. É vedada a existência de mais de um regime próprio de previdência social e de mais de um órgão ou entidade gestora desse regime em cada ente federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e entidades autárquicas e fundacionais, que serão responsáveis pelo seu financiamento,
observados os critérios, os parâmetros e a natureza jurídica definidos na Lei Complementar de que trata o parágrafo 22. Então, só é permitido um regime próprio para aquele ente. Os estados, município, Distrito Federal e União que criaram um regime próprio, essa criação foi feita, essa instituição foi feita através de uma lei dentro desse próprio ente federativo. E lembremos que esses regimes próprios, eles vão proteger, eles vão beneficiar os servidores públicos titulares de cargo efetivo. Aquele servidor público que foi nomeado para assumir um cargo em comissão, aquele servidor público contratado para um período temporário, esses dois, eles não estão abrangidos, eles não serão protegidos pelo regime próprio de previdência social. Eles vão estar inseridos no regime geral da previdência social. Aqui é importante destacar uma diferença muito grande entre o regime geral e o próprio de previdência. No regime geral, há a vedação de contribuição previdenciária sobre os benefícios de aposentadoria e pensão por morte. Já nos regimes próprios, é permitida a contribuição previdenciária nos proventos de aposentadoria e pensão. Bom, se o regime próprio vai ser financiado por contribuição de seus servidores, esse ente federativo, por meio de lei, vai exercer a sua competência tributária para instituir essa contribuição. O artigo 149 da Constituição Federal dispõe sobre esse assunto que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, por meio de lei, contribuições para o custeio de regime próprio de previdência social, cobradas dos servidores ativos, dos aposentados e dos pensionistas, que poderão ter alíquotas progressivas de acordo com o valor de base da contribuição ou dos proventos de aposentadoria e de pensões. A mudança que veio com a reforma é a possibilidade de adotar alíquotas progressivas. Também sobre esse tema, uma alteração trazida pela reforma foi o parágrafo 1º-A, que dispõe que, quando houver déficit atuarial, a contribuição ordinária dos aposentados e pensionistas poderá incidir sobre o valor dos proventos de aposentadoria e de pensões que supere o salário mínimo. Por quê? A contribuição previdenciária dos aposentados e pensionistas incide sobre o valor que supera o limite máximo do regime geral de previdência social. No regime geral de previdência, a gente tem um teto de benefício. Hoje está aproximadamente R$7.000. Assim, no regime próprio, como não há esse limite instituído, a contribuição previdenciária era possível sobre benefícios, sobre proventos de aposentadoria ou pensão por morte que passavam desse teto equivalente ao regime geral, a esse teto que existia no regime geral de previdência. A diferença trazida por esse parágrafo foi que não é apenas agora sobre esses benefícios que vai incidir a contribuição previdenciária. Se houver déficit, o Estado, o ente federativo, poderá cobrar a contribuição previdenciária de qualquer benefício que supere o valor de um salário mínimo. O parágrafo 1º, a linha B, também trazido pela reforma da Previdência, estipula que, demonstrada a insuficiência da medida prevista no parágrafo 1º-A para equacionar o déficit atuarial, é facultada a instituição de contribuição extraordinária no âmbito da União dos servidores públicos ativos, dos aposentados e dos pensionistas. Essa possibilidade de contribuição extraordinária é incidente exclusivamente para os servidores públicos da União. A reforma também trouxe uma outra alteração, que é o parágrafo 1º, a linha C, que traz que a contribuição extraordinária de que trata o parágrafo 1º-B deverá ser instituída simultaneamente com outras medidas para o equacionamento do déficit e vigorará por período determinado, contado da data de sua instituição. Segundo a emenda constitucional 103, o período máximo é de até 20 anos. Ou seja, a Constituição trouxe a hipótese de que a União
receba essa contribuição previdenciária de seus aposentados e pensionistas no valor que supere um salário mínimo. E se for provado que o déficit não está sendo suprido com essa contribuição apenas, é permitido que a União institua também uma contribuição extraordinária. Porém, essa contribuição extraordinária ela vai ser instituída de forma simultânea com outras medidas. E também a Constituição já traz, essa emenda já trouxe, que o período máximo que pode ser estipulada essa contribuição extraordinária é de até 20 anos. Vamos aqui sobre o regime geral, sobre os planos básicos, que é o regime geral e o próprio. E agora nós vamos começar a tratar sobre o plano de previdência complementar. Sobre esse tema, nós temos na Constituição o artigo 202, que traz que o regime de previdência privada de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantem o benefício contratado e regulado por lei complementar. Então, assim, para participar do regime de previdência complementar, qualquer pessoa está autorizada. E esse regime não está vinculado ao regime geral, ele é autônomo. Ou seja, a pessoa não precisa estar filiada ao regime geral de previdência para se filiar ao regime de previdência complementar. A previdência complementar serve como uma poupança para complementar a renda lá no futuro desse participante. Ela é facultativa porque é de livre escolha da pessoa participar ou não, e ele é formado pelo regime de capitalização. E o que seria esse regime de capitalização, Vanessa? Ele é formado de fundos em que as contribuições de cada segurado são utilizadas para a concessão de seus benefícios. Assim, os benefícios são concedidos de acordo com a contribuição realizada por cada um dos participantes do plano de previdência, o que torna o regime de previdência complementar diferente do regime geral e do regime próprio de previdência. O regime de previdência complementar, ele é baseado no regime de capitalização. Já o regime geral de previdência e o regime próprio de previdência, ele é organizado pelo regime da repartição simples. E a previdência complementar, ela vai ser regulada por lei complementar. E nós tivemos em 2001 duas legislações que foram criadas com esse objetivo, que estão em vigor até os dias de hoje, que são as leis 109 e 108 de 2001. Na Constituição, nós temos também algumas regras que a previdência complementar deve seguir. Uma delas está descrita no parágrafo 1º do artigo 202, que estipula que a lei complementar de que trata este artigo assegurará ao participante de planos de benefícios de entidades de previdência privada o pleno acesso às informações relativas à gestão de seus respectivos planos. Sim, porque vão ser criados fundos com essas contribuições, com esses valores, e as pessoas têm o direito de ter acesso à sua gestão. Ainda sobre as regras constitucionais para a previdência complementar, nós temos o disposto no parágrafo 2º do artigo 202, que determina que as contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como à exceção dos benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei. Por ser fundamental nas provas relacionadas à Previdência, vamos ler também o disposto no parágrafo 3º do artigo 202, que traz que é vedado o aporte de recursos a entidades de previdência privada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, suas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista e outras entidades públicas, salvo na condição de patrocinador, situação na qual, em hipótese alguma, sua contribuição normal poderá exceder a do segurado. Veja, esses entes federativos não podem aportar dinheiro nesses órgãos de previdência complementar, a não ser que sejam patrocinadores.
Por exemplo, a União instituiu para os seus servidores públicos um regime de previdência complementar. Nesse cenário, a União ela é a patrocinadora desse regime de previdência complementar. E nessa situação, ela pode sim aportar dinheiro nesse regime de previdência complementar. Porém, esse aporte, esse dinheiro que a União vai colocar nesse regime de previdência complementar não pode ser maior do que o dinheiro que ali está de seus contribuintes. Os parágrafos 4º, 5º e 6º tiveram sua redação alterada pela emenda à Constituição. Vejamos. Lei complementar disciplinará a relação entre a União, Estados, Distrito Federal ou municípios, inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente, enquanto patrocinadores de planos de previdência previdenciários e as entidades de previdência complementar. Parágrafo 5º. A lei complementar de que trata o parágrafo 4º aplicar-se-á no que couber às empresas privadas, permissionárias ou concessionárias de prestação de serviços públicos, quando patrocinadoras de planos de benefícios em entidades de previdência complementar. Parágrafo 6º. Lei complementar estabelecerá os requisitos para a designação dos membros das diretorias das entidades fechadas de previdência complementar, das instituídas pelos patrocinadores de que trata o parágrafo 4º e disciplinará a inserção dos participantes nos colegiados e instâncias de decisão em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação. Por que foi importante essas alterações nesses parágrafos? Porque até então era permitido o patrocínio desses entes públicos em entidades em previdências complementares fechadas. Essa reforma trouxe a possibilidade da vinculação do patrocínio dos entes públicos em previdências complementares abertas. Porém, nós ainda não temos a lei complementar que disciplinará como vai funcionar esse patrocínio dos entes públicos em previdências complementares abertas. Dito isso, nós temos a determinação no parágrafo 14 do artigo 40 que esses entes que têm um regime próprio também instituam um regime de previdência complementar. Chegamos aos finalmente dessa aula, vamos fazer um resumo. Nós vimos aqui que existem dois regimes básicos de previdência, que é o regime geral e o regime próprio de previdência. E nós temos de forma autônoma também o regime de previdência complementar. No regime próprio de previdência, nós temos a determinação de que tem que ter também um regime de previdência complementar. Então, no regime próprio, que ainda não existe, não instituiu um regime de previdência complementar, ele deverá também instituir esse regime de previdência complementar, tá bom? Dito isso, agradeço a todos aqui ficarem comigo até o final e até a próxima aula.